Você aí, meu aluno, que está na sala de aula, ó, do terceiro ano do ensino médio da mediação tecnológica, fique de olho porque aqui o professor Almeida estou lhe trazendo mais uma aula de química orgânica, hein? Olha só que nós estamos avançando aqui nesta, olha aí, esta unidade 2, né? Onde nós estamos trabalhando com, vocês viram as reações orgânicas, né? Dos hidrocarbonetos, as reações orgânicas dos compostos oxigenados. E hoje vocês vão conhecer um conteúdo muito importante. Ó. Isso acontece no cotidiano nosso, no dia a dia, que chama-se polímeros. Então, a aula de número 20.1, vocês vão conhecer sobre polímeros. Então, dentro dos polímeros, nós vamos conhecer, primeiro, o que significa monômero e o que significa polímero. E as propriedades que os polímeros apresentam na natureza. Vamos apresentar também a identificação dos polímeros e as reações que envolvem os polímeros, que é exatamente a reação de polimerização. Tá legal? Então, fique de olho porque esse assunto, olha só, ele é muito importante para você. Mas para você entender sobre polímeros, você tem que fazer uma retrospectiva daqueles conteúdos que vocês aprenderam anteriormente, né? E aí, polímeros. Então, polímeros, a própria palavra aqui, ó, já nos dá uma ideia. Corresponde ao agrupamento de monômeros que ligam-se formando macromoléculas. Quer dizer, mero significa parte, poli, muitas partes. Se eu tenho monômero, é porque eu tenho uma parte. Então, veja bem, lá do grego diz o seguinte, polímero. Poli, muito, né? Mero, parte. E a reação que envolve os polímeros, ou seja, a reação que acontece na formação dos polímeros, é chamada de polimerização. Então, muito legal esse conteúdo, né? Só podemos chegar a polímeros se nós tivermos monômeros. Mono quer dizer uma, mero parte. E aí, a partir do momento que os monômeros vão se unindo, nós vamos chegando a polímeros, tá? Por quê? Porque monômeros são pequenas moléculas capazes de ligarem-se com outros monômeros e aí originando os polímeros, que são moléculas maiores, que são moléculas grandes, né? Se uma molécula eu chamo de monômero, a união de duas moléculas do monômero vai ser chamada de dímero. Mero, parte, né? Mero, parte. De duas partes, quer dizer, dois monômeros se unindo, ligando-se, eles vão formando e assim sucessivamente. Quando acontece a união de três moléculas do monômero, e aí receberemos o nome de trímero, quer dizer, monômero, dímero, trímero, e aí? Aí, em diante, claro que nós vamos ter os verdadeiros polímeros. É isso mesmo. Aqui nós temos, tá bom? Um exemplo do cloreto de vinila. Então você tinha lá o eteno, né? E um cloro ligado ao carbono. Então aí nós temos a menor parte do cloreto de vinila. E o que acontece? Quando essa ligação se rompe, então as ligações vão ficando disponíveis, tá certo? Para quê? Para se ligar a outros monômeros.
E aí a dupla ligação desaparece. Passaremos a ter apenas ligações simples. Mas se o monômero de cloreto de vinila liga-se a outro monômero de cloreto de vinila e liga-se a outro monômero de cloreto de vinila, a reação acontece na presença de catalisador, passaremos a ter um polímero. E que polímero é esse? Policloreto de vinila, que é exatamente o que caracteriza o PVC, policloreto de vinila. E aí, com relação a isso, olha o grau de polimerização. O que significa o grau de polimerização N? Esse N indica quantas moléculas do cloreto de vinila, quantos monômeros ligaram-se entre si para chegar no PVC. Então, policloreto de vinila é um polímero. Exatamente, aquele material utilizado na fabricação de tubos e conexões. Tá legal? E assim, a importância da química orgânica no nosso cotidiano. Dando sequência, nós podemos saber, ou nós sabemos que os polímeros, eles podem ser sintéticos, quer dizer, fabricados, ou naturais. Os polímeros sintéticos, eles são classificados em dois tipos, né? Depende de quê? Da reação que acontece para que sejam formados. Então, os polímeros sintéticos, aqueles polímeros que são obtidos em laboratórios, que são obtidos na indústria, né? Na industrialização, eles são dois tipos. Podem ter polímero de adição ou pode ter o polímero de condensação. Tá legal? Então, olha aqui, nós temos aqui um monômero do acetato de vinila, em que você vê aqui, ele vai formando, juntando-se a outros acetatos de vinila, chegando até o polímero poliacetato de vinila, né? Então, para vocês verem que esse tipo de polímero, nós estamos trabalhando com polímeros que são polímeros sintéticos, tá? Assim sendo, olha aí, esse polímero é conhecido como polímero de adição. Muito bem, então um polímero sintético que foi obtido através da reação de adição. Ótimo. Que quando as substâncias são usadas na geração de polímeros que apresentam uma ligação dupla entre os carbonos. E aí, quando a polimerização vai acontecendo, a dupla vai se quebrando e vai gerando novas ligações simples, tá certo? E assim sendo, nós estamos falando de polímeros, né? Polímeros sintéticos que é obtido através da reações de adição. Através do polímero sintético, é possível fabricar vários objetos. Entre eles, olha aí, nós temos as cadeiras, nós temos os baldes, nós temos vasilhas de diversos tamanhos, né? Enfim, são tudo que for desse tipo de plástico. Plástico é o nome que se atribui aos polímeros sintéticos, polímeros que são produzidos artificialmente, polímeros que são obtidos na indústria. Mas, quando foi obtido na indústria, é porque em laboratórios já foram mostrados experimentalmente. Sendo assim, nós temos as colas, as sacolas plásticas, as cadeiras, nós temos a garrafa PET, nós temos as mesas, então baldes, tudo que envolveu esse tipo de polímero, esses plásticos, eles são polímeros sintéticos de adição, tá legal?
partindo para polímero de condensação. Continua sendo o quê? Polímero sintético. E aí, as macromoléculas, os polímeros, elas são formadas por reação de polimerização em que dois monômeros iguais ou diferentes unem-se e vai liberar uma molécula que não fará parte do polímero. Geralmente obtém-se duas substâncias diferentes. Uma é o polímero, e aí? As moléculas que são eliminadas fora os polímeros podem ser moléculas de água, cloreto de hidrogênio, pode ser amônia, cianeto de hidrogênio ou outros, né? O importante é que numa polimerização sintética, onde temos a condensação, então além do polímero principal, que é o produto formado, vai haver a liberação de uma outra molécula. Então observa bem. Aqui você tem, olha aí, um álcool e você tem aqui, olha, um alcano. Na presença de catalisadores, né, determinada pressão e temperatura, uma molécula de água ou várias moléculas de água são retiradas a partir do momento que essas moléculas se unem para formar o polímero. Então, forma-se o polímero principal, liberando tantas moléculas de água quantas uniões das duas moléculas aconteceram em forma de monômeros para que pudesse formar o polímero. Os polímeros agora, que não são sintéticos, são os polímeros naturais. Os polímeros naturais, assim como os sintéticos, podem ser classificados de dois tipos. Também polímero de adição, polímero de condensação. Quando é que nós temos polímero de adição? Vocês conhecem a borracha, né? Então nós temos lá a borracha que vem da seringa, né? Da seringueira. Então a borracha natural, ela é um polímero de adição. Ela é obtida lá da árvore Hevea brasiliensis, que é típica da região amazônica, popularmente conhecida como seringueira. Então, vamos extrair o quê? A seringa, né? A matéria bruta da qual se obtém a borracha. Tudo bem. Por isso que é um polímero natural. E a extração da borracha é simples. Porque ela é feita uma incisão no corte do caule do vegetal e em seguida se obtém um líquido branco, que é viscoso, né? Um líquido forte, que é o látex. E ele se transforma na borracha. Então, seringueira é um vegetal predominantemente que, através do caule, se obtém o látex. E o látex são polímeros que levam-se à produção da borracha, a borracha natural, tá bom? Porque tem também a borracha sintética. E, olha aí, polímeros de adição. O menor componente da borracha, que é o monômero, é o 2-metilbutan-1,3-dieno, ok? Butano, 1,3-dieno. E assim sendo, veja lá, o 2-metilbutano-1,3-dieno é conhecido como o isopreno. Então, é a menor molécula que constitui a borracha. Então, o isopreno, 2-metilbutan-1,3-dieno. E aí, quando essas moléculas se unem, vão passando a... Olha só, você vai ver aqui, ó, em que a dupla ligação se rompe, tá certo? Olha aí. E vai gerando novas moléculas que vão se aglomerando. Então, poliisopreno. Muitas moléculas de isopreno
que uniram-se formando o polímero, que é característico da borracha, né? Os polímeros naturais de condensação, nós também podemos falar dos polissacarídeos, podemos falar também das proteínas, que são polímeros de condensação obtidos a partir de monossacarídeos, no caso os monossacarídeos formam os polissacarídeos, que são os carboidratos, e os aminoácidos que formam as proteínas, né? Então, os polissacarídeos e as proteínas geralmente são polímeros, macromoléculas, que se obtêm a partir de monossacarídeos. Monossacarídeos formam os polissacarídeos e os aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, né? Entre os polissacarídeos que são formados a partir de monossacarídeo, nós temos a celulose, nós temos também o amido e nós temos o glicogênio, né, que é o amido que é produzido nos organismos, né? E assim, tendo em vista que são retirados através da polimerização dos monossacarídeos, constituído principalmente de glicose, né? Então, a forma molecular da glicose, C6H12O6. É um monossacarídeo que muitas moléculas de glicose, unindo-se umas às outras, nós chegaremos nos polissacarídeos, que são exatamente os carboidratos. No caso, os carboidratos fazem parte dos polissacarídeos, tá? Com relação ao amido, é importante em nossa alimentação que ela atua como fonte de carboidratos encontrados em alimentos como cereais, algumas raízes, batata, trigo, arroz, milho, mandioca e cevada. Então, todos esses alimentos são ricos em amidos e que os amidos são polímeros que são formados a partir de monômeros a glicose, que é o monossacarídeo. Os polissacarídeos encontrados em abundância na natureza também são através das plantas, que é a celulose. Então, falando celulose e amido, geralmente são polímeros que se formam a partir de monossacarídeos, que é a glicose. Tudo bem? Só para a gente ter uma visão geral, quanto à importância de conhecermos, através da química orgânica, a constituição dos polímeros. E aí nós temos aqui, olha só, que legal, né? A celulose são várias moléculas de glicose unidas entre si e geralmente, por condensação, vai liberando moléculas de água, lógico. No entanto, a celulose, ela acontece nas plantas pela união de glicose, né, que são os monossacarídeos. As proteínas, no entanto, o que acontece? São polímeros que chamamos também polipeptídeo. Por quê? Nós temos os monômeros, que são os aminoácidos, e os aminoácidos são chamados de peptídeos. Quando o aminoácido unem-se aos outros, chegaremos aos polímeros, e esses polímeros são denominados polipeptídeos, ou seja, são gerados através da condensação dos alfa-aminoácidos, as quais se encontram inseridas em todas as células vivas e algumas responsáveis pelo aparecimento de fibras musculares, o cabelo, a pele. Então, as proteínas, assim como os carboidratos, são polímeros gerados a partir da glicose como monômero, as proteínas são polímeros gerados, ou seja, produzidos, formados, a partir de aminoácidos. Em toda parte do nosso organismo, nós temos proteínas e que, necessariamente, também proteínas devem ser ingeridas no nosso organismo através dos alimentos para que mantenha a vida ativa desse organismo, né?
Quando se fala em enzimas, enzimas também são proteínas. Porém, as enzimas atuam como o quê? Como catalisadores nas reações que acontecem no nosso organismo. Você está lembrado, quando estudou lá de catalisador? É que os catalisadores, eles aceleram a velocidade das reações no organismo, né? Existem também proteínas que têm a função de regular o metabolismo, contribuindo para o sistema imunológico. Sendo assim, vejam bem, aqui nós temos alguns aminoácidos, aqui seria o oxigênio, aqui seria a hidroxila, ok? Então, nós teríamos aqui um aminoácido unindo-se a outro aminoácido. Então, aqui, ó, OH e oxigênio. Então, aqui é como se fosse o OH, tá certo? Só para a gente ter uma ideia, aqui é como se fosse o OH. O que que acontece? Quando dois aminoácidos se unem, o hidrogênio do grupo amino, que está ligado ao nitrogênio, como aqui também, ó. Um hidrogênio que está ligado ao grupo amino, NH2, do outro aminoácido, se liga à hidroxila do grupo carboxílico do outro aminoácido. E aí vocês vão ter um dímero, quer dizer, dois aminoácidos unidos, liberando molécula de água. Por isso que chamamos polimerização através da condensação. É assim que um aminoácido unindo-se a aminoácido, para cada dois aminoácidos, libera uma molécula de água. E os aminoácidos vão, ok? Surgindo. Monômero, dímero, trímero, polímero. Como os aminoácidos são conhecidos como peptídeo, então nós teremos os polipeptídeos, tá legal? Olha aqui, geralmente com o passar do tempo, essas proteínas, elas vão gerando formatos. E aí você vai ter a classificação com relação aos tipos de proteína, tá legal? Sendo ainda o que estamos falando sobre polímeros, vamos conhecer as propriedades dos polímeros em geral, né? Os polímeros podem apresentar diversas propriedades diferentes. Cada tipo de material possui as suas propriedades e características específicas. E essas características determinam as suas possíveis aplicações e o melhor processo de transformação, tá bom? Olha aí, nós vimos vários tipos, os polímeros sintéticos, né? O PVC, o poliacetato de vinila, tá bom? Que são industrializados, mas também tem os polímeros naturais, que vocês viram no caso dos polissacarídeos, né? Os carboidratos, e também das proteínas. No geral, é também importante que, além das reações de obtenção e formação desses polímeros, conhecemos também algumas características, algumas propriedades, né? As propriedades dos polímeros dependem de alguns fatores de suma importância, entre eles a natureza química, o processo de polimerização e também a técnica utilizada nos processos de polimerização. Então, não é só pegar aleatoriamente qualquer monômero que você vai chegar na obtenção de um polímero. Não, isso realmente não vai acontecer. Sendo assim, do ponto de vista das propriedades dos polímeros, esses fatores, vamos conhecer cada uma, né? A natureza química, o processo de polimerização e a técnica de polimerização. E aí, assim sendo, temos nós, natureza química. A natureza química dos monômeros que formam o polímero influenciam na estrutura molecular, tanto no que diz respeito à configuração, como a constituição, peso molecular, né, ou massa molecular, e também na conformação das moléculas, como essas moléculas se organizam,
como elas se apresentam no espaço, ok? Se organizando. Então, nós estamos falando aí da natureza química, né, dos monômeros que formam os polímeros, né? Porque tem influência na estrutura molecular? Sim. Tem também com relação à configuração, à constituição, à massa molecular, entre outros. Já no processo de polimerização, quer dizer, durante a fabricação, porém, para você fabricar, você tem que usar técnica, não é isso? Mas o processo de polimerização, ele influencia nas propriedades dos polímeros no que se refere ao mecanismo envolvido e as suas interações na estrutura do polímero. Quer dizer, a interação significa os átomos, as ligações vão se rompendo, vão formando outras ligações e os monômeros vão formando polímeros. Técnica. Então, tudo você tem que ter uma técnica para saber trabalhar. E no processo de polimerização, a escolha da técnica contribui muito para a obtenção de um polímero com maior pureza. Então, se você escolhe a técnica errada, logicamente você vai ter prejuízo, você vai perder matéria-prima, o processo produtivo não vai acontecer e não vai obter o produto acabado. Então, sempre devemos utilizar as melhores técnicas, profissionais habilitados, instrumentos ideais para que possamos transformar um monômero em polímero, né? Através da polimerização. Outras propriedades dos polímeros, geralmente, trata-se o seguinte, densidade do material. Você sabe que a densidade, quando estudaram lá na primeira série, é a relação entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. Então, para isso, a gente tem que definir muito bem na hora de trabalhar os polímeros. A densidade do material é uma propriedade extremamente importante, principalmente para definir qual o melhor processo de transformação para aquele material. Dando continuidade às propriedades, nós temos o quê? A estabilidade dimensional. Aí sim, esta propriedade ela está bastante relacionada com a higroscopicidade do material, ou seja, a característica de absorver uma umidade que pode alterar consideravelmente o volume da peça ou produto confeccionado. Então, olha aí que condição. Tudo isso com técnicas ideais, você vai conhecer se o material apresenta a densidade ideal e também se ele está, do ponto de vista de estabilidade dimensional, ele apresenta uma higroscopicidade. Na sequência ainda, algumas propriedades mecânicas, né? Nós vimos o lado químico. As propriedades mecânicas são propriedades que se referem a quanto de deformação por aplicação de força ou alongamento, através da tensão de cisalhamento, através de uma tração, através de uma compressão e a pressão, quer dizer, isso de forma que o material resiste sem que se deforme, sem que haja ruptura das cadeias. Nós estamos falando aí das propriedades mecânicas, aquela que envolve força, né? E aí, nós vimos as propriedades químicas, densidade, né? Lá nós vimos a densidade, nós vimos as mecânicas, né? Com relação à parte de tensão, força e cisalhamento, e a propriedade térmica, que depende de calor. A condutividade térmica dos materiais, no caso dos polímeros, ela é fundamental para conhecer quais temperaturas de processamento e uso contínuo aquele material pode ser submetido, sem que haja danos ou que ele inicie o processo de deformação térmica. Então, nenhuma temperatura muito elevada, nenhuma temperatura baixa. Cada polímero, ele é transformado, ou seja, ele é produzido em outro tipo de material ou ele é formado dentro de certas condições de temperatura. Propriedades ecológicas. Sim. Alguns polímeros possuem propriedades que os tornam ecologicamente corretos. São os chamados polímeros
biodegradáveis. Biodegradáveis quer dizer que micro-organismos ou que organismos vivos não venham decompor aquele material, tá bom? Ou seja, materiais que se degradam com maior facilidade no meio ambiente. Existe também um outro conceito chamado polímero verde, que se baseia na matéria-prima que dá origem àquele polímero e é de origem renovável. Então, quando o polímero é de origem renovável, então atribui geralmente a denominação de polímero verde. E as reações de polimerização consiste em um conjunto de reações através das quais os monômeros reagem entre si, formando macromoléculas poliméricas, quer dizer, polímeros, que são exatamente aqueles formados durante o processo de fabricação. Pode ser no âmbito de um laboratório ou pode ser na indústria, viu, gente? Então, você não usa, por exemplo, as roupas que você usa são polímeros sintéticos. Isso fabricado em indústria, mas para chegar na indústria, claro que foram testados experimentalmente. Tá legal? Quando se fala de polímeros, estamos falando de macromoléculas. E essas macromoléculas, ela possui como principal característica alta massa molar, quer dizer, são cadeias carbônicas muito grandes, né? Onde a massa molar, quer dizer, por mol. Você lembra o que é o mol? Então, olha lá, no primeiro ano você viu sobre massa molar, massa molecular. Quando fala massa molar, então significa dizer quantas gramas existe em um mol. E um mol é o quê? 6,02 vezes 10 a 23, né? O número de Avogadro que vocês aprenderam lá. Então, se os polímeros apresentam grande massa molar, então significa que são moléculas gigantes. E que após a reação de polimerização, sua massa deve ser superior, já pensou? 10.000 gramas por mol. Vocês estão lembrando para que o produto formado seja considerado polímero. Vocês lembram a massa molar da água? Quando você calculava a massa molecular da água, hidrogênio 1, oxigênio 16, uma molécula era 18 UMA, unidade de massa atômica. Mas quando você tinha 1 mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas, você tinha 18 gramas de água em cada mol. Então imagina, se a água corresponde a 18 gramas por mol, polímeros, para ser considerado polímeros, pode chegar a 10.000 gramas por mol. Por isso, é muito importante você conhecer sobre polimerização. Aí, as reações de polimerização, tá bom? Elas utilizam parâmetros que são conhecidos como primários, parâmetros secundários, para que possa ocorrer. Parâmetros primários, parâmetros são o quê? São fatores indispensáveis no processo de industrialização, porque sem aqueles parâmetros, a reação não vai acontecer. O produto formado não vai acontecer, o polímero não vai ser produzido. Então, entre os parâmetros primários, nós precisamos estabelecer a que pressão e a que temperatura, em que tempo, em presença de que catalisador, enfim, a reação acontece. Então, falando de parâmetro primário. Quando se fala em parâmetros secundários, então são os itens que são específicos para o polímero a ser produzido, tais como inibidores. Inibidor de quê? Ok, de reação. Catalisadores, que aceleram a reação. Retardadores de reação. E controladores de massa molar, reagentes específicos, enfim. Então, os primários são indispensáveis, como temperatura, pressão, tempo, ok?
E os secundários são todos esses que, por exemplo, sem catalisador, a reação demora para acontecer. Então, eles aceleram a reação, tá bom? Mas ainda a polimerização pode acontecer em etapas. Pode acontecer em cadeias, por abertura de anel ou por copolimerização. Quando nós temos a polimerização em etapa, o que acontece? Ela ocorre pela condensação sequencial de grupos funcionais presentes nos monômeros, que aí vão formando através das ligações sucessivas e o aumento do tamanho das moléculas até que as mesmas formem uma cadeia polimérica de massa molar alta. E esse aumento ocorre no decorrer do tempo da reação química. Então, à medida que vai acontecendo isso por etapa. Você não tem inicialmente o monômero e logo em seguida o produto que se forma. Você viu que os monômeros eles vão acontecendo, vão se ligando até chegar no polímero. Por isso, geralmente acontece em etapa. Os grupos funcionais dos monômeros são reativos entre si, não necessitando de iniciadores para que ocorra o estado da reação. No entanto, há a formação de subprodutos resultantes, como por exemplo, vocês viram lá, né? No caso da água, do cloreto de hidrogênio, da amônia, nas reações que nós vimos lá de condensação, tá bom? Ainda assim, só para você identificar o que significa polimerização em etapa, quando eu tenho um monômero com outro monômero, eu passo a conhecer o dímero. E se eu pego um dímero, que são dois monômeros, e agrego outro monômero, passo a ter um trímero. Na sequência, se eu tenho o dímero e coloco outro dímero, passamos a ter o tetrâmero. E o trímero com monômero, assim vai também, obtemos o pentâmero, e aí o trímero com dímero vai formando o pentâmero e chegando, portanto, na formação dos polímeros, tá? E aí hexâmetro, heptâmetro, de forma que monômero, dímero, trímero, tetrâmero, e aí, à medida que vai aumentando, você passa a ter poli, que são exatamente os polímeros, né? A matéria-prima do plástico, como polímero, os plásticos são polímeros produzidos a partir de processos petroquímicos, né? Que vêm exatamente derivados do petróleo. E o PET, polietileno, é um deles. Foi desenvolvido em 1941 pelos químicos ingleses, olha, esses cidadãos cientistas, né? E passou a ser utilizado na fabricação de embalagem de bebidas, alimentos, desde o início da década de 1980. 1985, cerca de 500 mil toneladas de vasilhame já haviam sido produzidos somente nos Estados Unidos. Então, todos esses aí são polímeros que tinham como monômeros os derivados do petróleo, né? Aqui nós temos alguns exemplos, como o plástico PET, polietileno tereftalado. Aplicação, frasco de refrigerante, produtos farmacêuticos, produto de limpeza, manta de permeabilização, fibras têxteis. O plástico PAD, polietileno de alta densidade, é aplicado em embalagem para cosméticos, frascos de produtos químicos de limpeza, tubos para líquidos, gás, tanques de combustível para veículo automotivo, etc. E temos também o PVC, que você viu. Policloreto de vinila. Nos frascos de água minerais, tubos de conexões, calçados, encapamentos de cabos elétricos, equipamentos médicos cirúrgicos, quadrilhas, revestimentos e etc. Aqui são alguns exemplos de plásticos que são polímeros e sua aplicabilidade. Temos também o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade. Embalagem de alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas, filme flexível para embalagem, rótulo de brinquedo e etc. E o PP? PP é o famoso polipropileno, utilizado nas embalagens de massa e biscoitos, potes de margarina, seringas descartáveis, equipamento médico-cirúrgico, fibras e fios têxteis. As utilidades domésticas, autopeças, para-choque, decaia, etc. Então, aqui nós anunciamos alguns exemplos de polímeros que são obtidos a partir de monômeros
e sua aplicabilidade. Então, no âmbito industrial, que tudo, você vê que na maioria do que se obtém hoje são industrializados. Então, envolve monômeros que também são transformados em polímeros, tá certo? Diante disso, olha, aguarde que daqui a pouco eu volto para aquela revisão e você ser bem-sucedido na sua atividade. Volto já já.